E a arbitragem do jogo Bahia 2, Flamengo 3 foi tão desastrosa, tão vergonhosa, que até mesmo os torcedores do Flamengo estão com vergonha de como o Flamengo venceu o Bahia, que realmente o árbitro exagerou. E não foi falta de aviso, tá? Esse árbitro já tinha feito das suas no jogo Fortaleza e São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro, uma rodada antes desta última rodada. Uma rodada antes, velho, desta última rodada. Enfim, e Mauro César, que hoje está na Jovem Pan Esporte, flamenguista doente, chegou aí a trocar farpas com os torcedores do Bahia nessa última semana, né? Antes do confronto entre Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, até o Mauro César reconheceu que o árbitro exagerou na aplicação do rigor da lei, digamos assim, né? Ou então que ele é muito fraco mesmo, mas não deixou de dar aquela cornetada no Bahia. Dá uma olhada. Então, aí quando vem o segundo tempo, o Bahia já faz o gol, de fato a bola defensável ali do Santos, acho que erra também o Ayrton Lucas, porque não marcou o Ademir, que tinha acabado de entrar. Aí o jogo fica 3-2, e aí vem a arbitragem novamente em ação, né? A expulsão do Rezende, um dos 3 zagueiros do Bahia, correta, porque ele fez uma falta pisando no pé do Wesley, já tinha um amarelo, até por reclamação. E aí o Canu, né? Aí que tá também, né? Não estou defendendo o árbitro, pelo contrário. Mas o jogador tem que ser um pouco mais inteligente nessas horas. Tá vendo que o árbitro é um cara que dá cartão toda hora. Cartão pra todo mundo, sai de perto dele, não fica perto. Aí o que acontece? O zagueiro tá expulso. Aí o Canu vai, reclama, capitão do time. Reclama, toma amarelo. Instantes depois, ele disputa a bola com o Gabriel. Ele abre o braço, não atinge o rosto do Gabriel, atinge na altura aqui do ombro. O Gabriel, como quase todo jogador de futebol, isso é uma das coisas que mais me enoja no futebol. O braço bate aqui, no peito, o cara, parece que arrancou o olho fora, sabe? Parece que alguém enfiou o dedo nos olhos do cara. É uma coisa revoltante. Aí o Gabriel se joga, como quase todos eles fazem, põe a mão no rosto, aquele drama todo, sai rolando, parece que quebraram o pescoço dele, não aconteceu nada. O árbitro vem dar o cartão amarelo, consequentemente o vermelho expulsa o rapaz. Deveria ter olhado o VAR? Claro que sim. Novamente não errou. O Bahia tem toda a razão de reclamar da arbitragem. A arbitragem foi um desastre absoluto. O Flamengo foi muito beneficiado ontem pela arbitragem do Zanocelo, é isso? Zanovelli. Zanovelli. Eu nunca vou lembrar o nome dele, ainda bem. Paulo César Zanovelli. E aí o jogo se arrastou com 2 homens a menos para o Bahia. Ainda assim o Bahia, não vou dizer que deu um sufoco, porque não foi um sufoco, mas chegava na área do Flamengo. Uma vergonha. Eu queria entender quando que o Arrascaeta vai conseguir terminar um jogo de futebol sem sair quase que no andador ou numa cadeira de rodas. Quando isso vai acontecer? Quando que esse rapaz vai entrar em forma? Eu vi em loco na Copa do Mundo ele correndo barbaridade pela seleção do Uruguai. Na ponta dos cachos. Quando que o Arrascaeta vai terminar um jogo? Ah, mas ele correu não sei quantos quilômetros. Gente, tudo bem, ele está ali para isso. Termina todo o jogo se arrastando. E, na verdade, em alguns momentos, era um 9 contra 9, porque o Gabriel Arrascaeta não participava mais do jogo. Eles ficavam na frente e o Bahia descia com tudo e ia criando ali as suas situações, né, na base na vontade, com a disposição, vamos tentar alguma coisa, poderia até ter empatado. Então, assim, foi uma atuação, para mim, muito ruim do Bahia, que eu acho que o torcedor do Bahia tem que olhar para o time e não só para a arbitragem. Isso é muito perigoso, eu vejo, nessas horas. Porque a arbitragem foi tão nociva ao time baiano que as pessoas não percebem os problemas da equipe. Acho que tem que olhar as duas coisas. Reclama da arbitragem, mas olha só o time. O time está muito mal. E o time do Flamengo foi uma vergonha. Indolente, preguiçoso. Algumas pessoas defendem a tese de que, mas os caras estão pensando no Fla-Flu. O jogo não está resolvido. Você pensa no Fla-Flu depois que resolver o jogo contra o Bahia. Né? E 5 jogadores que saem reclamando de pancada, lesão muscular, o que for, é algo que tem que ser investigado dentro do clube. O que está acontecendo? Eles treinaram hoje, eles não tiveram nenhuma folga desde que chegou o Sampaoli, né? É falta de folga? Antes folgava demais, tiveram dias abertos de férias, né? Agora não folgam, não é nem para uma questão física, eles querem, a comissão técnica quer trabalhar todo dia para que eles possam assimilar o que o técnico pretende. Pelo jeito não estão assimilando, porque no início do jogo a estratégia do técnico foi boa, eles não souberam aproveitar, e durante o jogo o comportamento foi ridículo, foi um comportamento absurdo, uma partida deplorável desse tipo do Flamengo. Agora, mais uma vez... o Davi Luiz, quando sai na entrevista. Na entrevista, o cara perguntou pra ele, por que você não saiu correndo pra comemorar, nada, você nem comemorou? Ele falou, não, eu tô sentindo, né? Ele fala. Porque ele pode ter achado que é porque ele foi vaiado recentemente, não, primeiro ele falou assim, eu tenho respeito pela Bahia, que foi o lugar que me acolheu, e eu não fui comemorar porque eu tô sentindo a posterior. Ele fala isso. E o atleta do Bahia fala, o juiz tá roubando a gente, o estádio todo tá vendo. Que foi o Canu. Foi o Canu. Então, só que chega no vestiário, os caras olham o que se fala.
A arbitragem, olha, como é que tá? A mesma coisa o torcedor fica vendo o jogo ao vivo, fica também com o celular vendo também. Vendo ao vivo e vendo o replay pra ver se... Então o árbitro com certeza ficou sabendo do que o atleta, o Canu e o outro lá... Ó, o estádio todo tá vendo que vocês estão roubando. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, eu vou ter que ser sincero com vocês e admitir que o Mauro César, no que diz respeito às cornetadas aí que ele deu no Bahia, ele tem razão, galera. O Bahia é um time mal treinado, tá? É realmente um time mal treinado e a torcida do Bahia está com paciência, pelo menos uma parte da torcida, né? Eu vejo aqui no canal que muita gente critica o Paiva também, tá? Pra ser justo, eu vejo comentários de torcedores do Bahia criticando o Paiva, tá? Mas a grande maioria que vem aqui meio que passa um paninho, né, no treinador estrangeiro, treinador português, que não faz um bom trabalho no Bahia. Não faz mesmo. O Bahia, já estamos com 5 meses de projeto Grupo City. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Já são 5 meses de projeto City no futebol do Bahia. E o Bahia não tem apresentado resultados convincentes. Foi campeão baiano, beleza? Mas eu já falei aqui em outros vídeos que o Bahia, para ser o maior campeão do estado da Bahia, nunca precisou de uma SAF e nunca precisou do aporte financeiro do Grupo City. Com o que tinha antes, chegou a ser o clube com mais títulos na Bahia, tá? Seja nacionais ou regionais ou estaduais, tá bem? Então, o Bahia sempre foi o maior clube do estado sem precisar da receita do Grupo City. Só que com a chegada do Grupo City, a expectativa do torcedor vai lá para cima, né? Mesmo a gente sabendo que é apenas o primeiro ano do projeto City no Bahia, estamos apenas nos primeiros 5 meses, mas os resultados poderiam ter sido um pouco melhores, né? Aí tem torcedor que fica com raiva de mim quando cita a Copa do Nordeste, porque realmente o Bahia fez uma péssima Copa do Nordeste. Se esperava pelo menos o Bahia passar da fase de grupos da Copa do Nordeste e depois aí nas semi, sei lá, ser eliminado, mesmo que não chegasse na final, tudo bem, mas que passasse na fase de grupos, e o Bahia não passou. Na Copa do Brasil, o Bahia venceu 3 adversários, mas nenhum desses adversários nem sequer é clube de Série B, porque o Bahia jogou com o time da Bahia, jogou com o Camboriú e jogou com Volta Redonda. Nenhum desses 3 times, agora eu já não sei se foi Juazeirense, enfim, foi um time baiano, nenhum desses 3 times participa nem sequer da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia, digamos que teve um caminho fácil, supostamente, né, até as 8ª de final da Copa do Brasil, tá? Realidade, né, galera? E agora vai jogar com o Santos. Aí sim, um clube de Série A, no qual o Bahia perdeu por 3-0 neste mesmo Campeonato Brasileiro que a gente está jogando em 2023. Então não será um adversário fácil para o Bahia nas 8ª de final da Copa do Brasil. Santos esse que neste momento está em 5º, tá? Está em 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Pelo menos no momento que eu estou gravando aqui o vídeo. Eu estava em 5º, né? Enfim, eu tenho que dar uma olhadinha, mas estava em 5º até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Depois teve aí os jogos do Cruzeiro e tal. Enfim, vamos lá. Então o que é que acontece? O Bahia agora vai pegar um adversário mais difícil, né? No Campeonato Brasileiro da Série A, são 6 jogos, 4 derrotas, galera. Por mais que vocês venham aqui e digam, não, mas o Bahia jogou bem e o Bahia perdeu. Cara, o que é que adianta jogar bem e perder? Não adianta. O Bahia não tem poder de fogo. O Bahia não tem um atacante matador. E eu vou falar aqui uma coisa, muita gente vai dar risada. Mas o Sport tem um atacante matador, o Wagner Love. Wagner Love faz gols quase todos os jogos, cara. Quando ele não faz gol, o Juba faz. Entende? Então, sim, o Sport tem um atacante matador. Ontem o Sport não jogou bem. Realmente não fez um bom jogo contra o Ituano. Lá em Itu, empatou, tá? Garantiu um empatezinho, foi 1-1 o jogo. Mas o Sport saiu na frente do placar. Gol de quem? Wagner Love. Aí muita gente pode até dizer, não, mas o nosso atacante, o Everaldo, tá machucado, tal, não tá jogando. Mas mesmo assim, quando o Everaldo tá jogando, o Everaldo não demonstrou ser um atacante matador, pelo menos por enquanto. A gente ainda não sabe no decorrer do ano, né? Ainda falta aí mais, sei lá, 7 meses para terminar o ano, a gente ainda não sabe. Por enquanto, Everaldo não demonstrou ser aquele atacante matador. E o Bahia não tem um atacante matador. E a zaga do Bahia é muito ruim, pô. É ruim, é mal postada, é mal treinada, leva gol todos os jogos. Os últimos 2 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A sofreu 6 gols, galera. Foram 3 gols do Flamengo e 3 gols do Santos, independente da péssima arbitragem que o juiz teve. O juiz prejudicou sim o Bahia, prejudicou e muito o Bahia neste último jogo, tá? Prejudicou, eu reconheço, mas e os outros jogos? E os jogos contra o Santos? E os jogos contra o Bragantino? E os jogos contra o Botafogo? Como é que foi? Foram 3 derrotas também. Será que os árbitros também prejudicaram o Bahia?
Ou será que os árbitros somente não prejudicaram o Bahia na vitória contra o Vasco e contra o Curitiba? Não pode ser por aí não, galera. O Bahia não está jogando nada. O Bahia não está fazendo um bom campeonato. O Bahia está fazendo um campeonato, nesse momento, para fugir da zona de rebaixamento. Essa é uma realidade, tá? Realidade. Deixa eu só me bater uma curiosidade aqui agora. Deixa eu abrir aqui o Globoesporte.com, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu vou ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, aqui está. O Santos caiu para a 7ª colocação, tá? Porque o Atlético Paranaense e o Cruzeiro venceram seus jogos. Então, o Santos caiu para a 7ª colocação, o Fortaleza caiu para a 8ª e o Bahia continua na 14ª colocação com 6 pontos. O Goiás, que venceu, né, venceu o Botafogo, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento. Então, o Bahia continua na 14ª colocação com 6 pontos, aí o Goiás é o 15º, o Vasco é o 16º, e aí sim, na zona de rebaixamento nós temos Corinthians, Cuiabá, Coritiba e América. Então, a classificação está assim, ó, Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Fluminense em terceiro, Cruzeiro em quarto. O Cruzeiro deu uma goleada no América Mineiro e pulou aí para a 4ª colocação. O Atlético Paranaense vem em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Santos em sétimo, Fortaleza em oitavo, Flamengo em nono, São Paulo em 10º. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia tem que ter muito cuidado, senão o Bahia vai brigar para não cair. E a ideia é que, pelo menos neste primeiro ano de Grupo City, que o Bahia faça um campeonato sem sustos, porra. Tem que estar aí na zona de rebaixamento, saindo, entrando, saindo. Aí chega na última rodada o torcedor com o coração na mão. Não, essa não foi a expectativa para o Grupo City, mesmo sendo no primeiro ano. A gente tem que concordar. E Renato Paiva não vem ajudando tanto. E eu vejo o torcedor do Bahia muito paciente com o Renato Paiva. E aí eu fico pensando, será que é porque é gringo? Porque o Enderson Moreira, que para mim, desculpa, não é um treinador pior do que Renato Paiva. Não é mesmo. O Enderson Moreira que está treinando o Sport, não é. A passagem dele no Bahia pode ter sido ruim, beleza. Eu não considero que o Enderson Moreira, no ano passado, chegou no G4 e saiu no G4. O Bahia podia estar em queda, mas o Enderson Moreira, quando saiu do Bahia, o Bahia estava no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E na primeira passagem que o Enderson Moreira chegou no Bahia, ele pegou um time na Série A e saiu com um time na Série A, entende? Então, não dá para dizer que o Enderson Moreira, pelo menos na minha visão, né? E a torcida do Bahia pega no pé do Enderson. Será que é porque o Enderson é brasileiro? Será que é porque o Enderson não é grife? Não tem uma carreira de grife? Não é um Luxemburgo? Não é um Tite? Não é um Guardiola da vida? Não é, sei lá, um treinador top? Será que é por isso? Porque o Renato Paiva muito menos é esses treinadores que eu citei, mas é gringo, né? Vem com a aval do Grupo City e tal, português, treinador português está em moda no Brasil, aquela coisa toda. Porque, meu amigo, Renato Paiva, até quando o Grupo City vai segurar Renato Paiva? Vamos ver, né? Vamos ver se realmente o Bahia, se for caindo, e entrar na zona de rebaixamento e tiver dificuldades para sair, se o Grupo City vai manter Renato Paiva e se a torcida vai ser um pouco omissa, como tem sido, já que o Grupo City é que sabe, né? Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!